Neste momento estamos no laboratório de investigação em instrumentação e medidas e com o objetivo de vos mostrar algumas ferramentas relativamente à análise de dados. A informação proveniente dos sensores anteriormente se foi para aquilo que nós chamamos aplicações domésticas, seja para o sistema de monitorização do solo para a rega através dos semáforos, como vimos, seja através do sistema de rega automática. Mas os dados não servem só para isso. Por exemplo, nós podemos ter dados que podemos comparar com outros estudos, assim como podemos ter os mesmos dados para comparar até, por exemplo, com as informações transmitidas pelo IPME. A questão aqui está exatamente na relação dos dados e o que é que fazemos depois o tratamento com eles. Nesse sentido, a minha colega Bruna Ramos vai apresentar algumas ferramentas para a monitorização desses dados. Para monitorizar e analisar os dados, nós utilizamos diversas ferramentas, nomeadamente esta ferramenta que foi desenvolvida aqui no laboratório para nós podermos ter acesso aos dados em tempo real, onde podemos verificar a temperatura, portanto a umidade e outros parâmetros recolhidos então pelos sensores. Adicionalmente utilizamos outras ferramentas para fazer então a análise dos dados e ver qual é que é o comportamento dos dados para perceber se existe algum padrão, alguma relação entre eles, para que possamos depois usar e adaptar nos nossos modelos. Para mostrar como é que fazemos, portanto, a análise dos dados, como é que nós observamos os dados que recolhemos, temos aqui um fecheiro CSV com essa informação que nós podemos arrastar para esta ferramenta. Também podia ser um fecheiro Excel, por exemplo, que ele reconhece muito bem. Portanto, nós arrastamos o fecheiro e agora nós queremos ver o conteúdo dele. Para fazer essa visualização, nós arrastamos aqui e procuramos uma data table onde os nossos dados vão ser, de facto, apresentados. Nós carregamos aqui duas vezes, de facto, temos aqui o valor da temperatura, da umidade, da temperatura do solo, umidade do solo e vento que foram, então, recolhidos pelos nossos sensores. Portanto, eu vou só aumentar aqui isto para se ver um bocadinho melhor. Entretanto, o que é que acontece? Nós devemos fazer aqui um edit domain para verificar se os nossos dados estão de acordo com aquilo que nós queremos visualizar. O que é que acontece neste caso concreto é que a data, portanto, o nosso valor de quando é que foi recolhida esta observação, não é reconhecido como uma data, mas como um texto e, portanto, devemos fazer essa atualização e selecionar aqui, então, o nosso time. Fazendo o apply, portanto, esta alteração é feita automaticamente. Quando nós recolhemos os dados pela primeira vez, nós temos sempre aqui algumas situações que temos que ter em consideração. Para isso, nós fazemos uma análise exploratória dos dados e, portanto, vemos o que é que os dados nos dizem, usando este feature statistic. E se nós carregarmos aqui duas vezes, nós podemos observar que há aqui uns valores que próximos de zero, mas que de facto têm um aspecto um pouco estranho. Isto acontece porque muitas vezes um sensor estando sujeito, por exemplo, o sensor do vento estando sujeito a uma rajada de vento mais forte, pode haver ali momentaneamente um milissegundo em que o registro não é bem efetuado. Para isso, para que nós trabalhemos com os dados reais sem ter estes problemas, nós devemos usar aqui uma ferramenta que nós temos que se chama Outliers para remover estes valores que são discordantes daquilo que foi recolhido pelos nossos sensores. Nós podemos, ele automaticamente aplica, nós podemos parametrizar. O que é que nós queremos? Queremos os 200 vizinhos mais próximos, queremos perceber se existe uma contaminação dos dados, no sentido em que o sensor não recolheu bem esse dado. Portanto, podemos pôr aqui uns 5, 10% para fazer essa remoção. Portanto, 5, 10, qualquer um deles servirá. Depois nós também adaptamos ao contexto aqui do nosso problema. Se nós agora virmos outra vez os dados tabulados, portanto, nós gostamos muito de ver aquilo que fazemos e é muito importante fazê-lo. Nós queremos os inliers, ou seja, os dados que estão dentro daqueles parâmetros, que não têm aquelas falhazinhas em termos de sensores e, portanto, vamos novamente analisar os dados. Eles são muitos, portanto, nós temos 15.000 observações, cerca de 15.000 observações, portanto, nós não conseguiríamos vê-los todos e, portanto, mais uma vez, o que é que nós vamos fazer? Aqui um feature Statistics,
para verificar que aqueles valores que aqui apareciam um bocadinho estranhos, já estão corrigidos e, portanto, já temos dados reais, sem essas perturbações, para podermos, então, analisar. Nós temos aqui, por exemplo, para a temperatura, um valor médio de 10,94. Temos aqui a moda, portanto, o valor que ocorre então com mais frequência. Temos o valor mínimo observado, o valor máximo e, portanto, depois aqui em termos de mediana, portanto, o valor que ocorre em termos dos 50%, portanto, de ordenação, e depois aqui o coeficiente de variação, que é representado aqui com o fator de dispersão, portanto é o quanto isto dispersa em relação a um centro. Depois temos aqui outras análises que nós podemos fazer, portanto análises mais gráficas, se quisermos, e portanto podemos definir, por exemplo, um box plot. Um box plot que é um gráfico que nos dá muita informação útil, nomeadamente nós podemos pegar, por exemplo, aqui na temperatura, e perceber que este gráfico deve ser utilizado quando temos variáveis que são quantitativas, portanto números numa escala que é contínua, portanto, e podemos observar muitas coisas com este gráfico, nomeadamente o valor mínimo, que será perto aqui dos 4 graus, o valor máximo, que será aqui perto dos 21 graus, e depois há outros dados que nós conseguimos ver, nomeadamente a média, 10,94, que já tínhamos visto anteriormente, com um fator aqui de erro mais ou menos 4,17 graus. Portanto, este será então o nosso intervalo de confiança para aqui o valor da nossa média, e depois temos aqui alguns detalhes que nós também podemos observar, nomeadamente aqui em termos de quartis, portanto, primeiro quartil, segundo quartil, que é a mediana, e terceiro quartil. Portanto, isto de uma forma muito resumida significa que os dados, portanto, no primeiro quartil, 25% dos dados recolhidos são iguais ou inferiores a 7,86 graus, portanto, cada uma das observações. Aqui na mediana, se falamos dos 50% dos dados recolhidos, 9,91 graus, e o terceiro quartil, 75% dos dados, 14,39 graus. Portanto, nós podemos ver box plots para as outras variáveis que foram, então, que estão aqui em análise, portanto, podemos fazer a análise para todas estas variáveis. Outra forma interessante de comparar, de verificar como é que são os nossos dados, é utilizando uma série temporal, portanto, usar os nossos dados e ver como é que eles se comportam ao longo do tempo. E, portanto, fazendo isso, nós conseguimos aqui ver os valores, por exemplo, da temperatura. Portanto, vamos ver aqui, os dados têm que estar todos selecionados, porque senão ele não funciona tão bem. Portanto, valor da temperatura, umidade. Toda a informação necessária vai estar na descrição do vídeo. Espero que a achem útil.